Vamos à segunda parte do assunto que a gente estava tratando, que é os 3 pontos da aprendizagem: modelo, disfarce, construção do pensamento. Eu queria se dar só uma palhinha. O que significa a construção do pensamento? A construção do pensamento é assim: nosso cérebro ele é capaz de linkar, né? Por exemplo, quando você vê uma asa de uma xícara, por exemplo, aí você fala, se você vê só aquela parte ali, você vai falar, isso aí pertence a uma xícara. Por quê? Quando você domina um assunto, seu cérebro constrói o pensamento. Então, quando eu estou estudando, eu tenho que ter habilidade suficiente para, quando meu cérebro vê algum problema, ele conseguir construir alguma coisa. É exatamente essa diferença. Às vezes a pessoa pega um problema e fala assim, não sei nem por onde começar. É exatamente porque ele ainda não tem criado dentro do cérebro dele o modelo daquele problema, não tem criado os disfarces que aquele problema tem. Então, enquanto ele não tiver isso bem sedimentado, o cérebro dele não consegue construir nada. Por isso que aí trava, né? Então aí a pessoa fica achando que é burro, que não vai aprender, mas não é isso. O problema é que você tem que fazer um trabalho para criar essas possibilidades para o seu cérebro. O seu cérebro ele é o suficientemente inteligente para linkar as coisas, mas se você não der algumas referências para ele, ele não vai fazer isso por si só, né? Quem dá referência é a gente, a experiência de vida, né? Tudo isso vale numa resolução de problema. Bem, aqui eu estou apresentando o gráfico da parábola que a gente vai estudar. Os pontos importantes do gráfico são esses 2 pontos aqui que ela corta o eixo X, denominado raízes, né? Inclusive, quando você calcula delta, aí tem aquela história, delta é maior que 0, 2 raízes reais, significa que corta em 2 pontos. Delta menor que 0, não tem raiz, ou seja, significa que ela não corta em ponto nenhum. E se delta for igual a 0, corta em 1 ponto. Mais uma coisa importante, nesse caso nós vamos ficar com a nossa ideia fixa em cima disso aqui. Delta é maior que 0, porque eu tenho 2 pontos. Então eu não vou ficar imaginando outra coisa, porque isso é importante. Quando eu estou tratando de um assunto, eu tenho que focar naquele assunto. Se eu ficar, tem muita gente que quando está estudando fala, e se isso acontecesse? Não interessa, eu tenho que estudar aquele ponto que eu estou naquele momento. Senão, se eu ficar imaginando todas as possibilidades que não estão acontecendo, eu crio muita confusão em cima do meu assunto. Então eu penso que eu estou aprendendo, eu estou fazendo confusão cerebral. Isso não é legal para o seu aprendizado. Bem, então os pontos básicos. Ponto onde ela corta o eixo X, o eixo horizontal, raiz. Esse ponto aqui lá na frente nós vamos ver que é o ponto C, é o ponto onde ela corta o eixo vertical. E tem esse eixo aqui, ó, que é o eixo central, que é o que divide a parábola ao meio, que nós vamos ver que a parábola é uma figura extremamente simétrica. Tudo que acontece, se você ver a distância daqui para cá, ó, 5 para 2 tem 1, 2, 3, né? Então, quando eu pegar a distância daqui para cá, tem 1, 2, 3, ou seja, a distância das raízes é a mesma. Assim como, se eu pegar aqui, ó, daqui, ó, para esse ponto menos 5, né, tem 1, 2, se você vier daqui para cá, ó, nesse ponto, então, quando você substituir 4 na equação, vai dar menos 5. Se eu substituir esse ponto aqui, 0, também tem que dar menos 5, porque a distância que 4 e 0 tem do eixo central é a mesma. Então todos os pontos que têm a mesma distância do eixo central possuem os mesmos valores na parábola. Então você vai ver que a parábola sempre forma um retângulo, né? Por exemplo, eu pego esse ponto aqui, ó, qual é o correspondente dele? É o que está na mesma distância. Então eu tenho 1, 2, 3, 4, ó, 2. Esse ponto aqui seria o ponto menos 2. Então, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, vai valer, né, no 6, se eu substituir 6 na equação, vai me dar esse valor de 2, e se eu substituir menos 2 na equação, vai me dar esse valor também aqui de 7, né, nessa equação. Por quê? Vai formar esse retângulo aqui, ó, de menos 2 até 6, né, certo? E todos eles me dão o mesmo ponto, que aqui na vertical é 7. Então tem esse retângulo aqui, ó, de menos 2 a 6, a distância daqui para cá vai ser de 8, e daqui de altura 7, né? Então, mas eu estou dando exemplo desse ponto, menos 2 a 6. Qualquer ponto que você pegar na parábola, sempre vai
existir essa relação. Se você pegar uma parábola que não tem essa relação, com certeza não é uma parábola, pode ser qualquer outra coisa, menos parábola. Ok? Bem, então, vamos voltar aqui. A ideia vai ser mostrar como que a gente localiza o A, o B e o C de uma parábola. Aqui tem as várias equações que nós vamos interrelacionar, né? Essa equação que aparece aqui, ó, x2 menos sx mais p, esse s é soma, p é produto. Esse menos aqui, toda vez em matemática que você tiver um sinal de menos, significa que quando você substituir o valor ali naquele ponto, você vai ter que trocar o sinal dele. Ou seja, se eu tenho um valor positivo para substituir, ele vai ficar negativo. Se eu tiver um valor negativo, ele vai ficar positivo. Então o menos indica, troca o sinal do elemento que você vai colocar aqui. É a mesma coisa aqui, ó. A soma é menos b sobre a, né? É b dividido por a, esse b aqui dividido por a com sinal trocado. E o produto é exatamente como ele aparece, é C sobre A, o valor de C dividido por A. Então aqui eu vou ter a relação entre essa equação e essa. Lembrando que quando eu tenho essa relação, o A aqui passa a ser 1. Por quê? Como ele saiu daqui, ó, veio para dividir o B, e saiu daqui, veio para dividir o C, né, aí quando ele dividiu o B, deu origem à soma. Quando ele dividiu o C, deu origem ao produto, né? Então, a outra forma que a gente tem para resolver a equação de segundo grau é essa forma aqui de Bhaskara, né, que é muito usada, só que essa forma só resolve condições onde você tem a raiz, só que nem todo problema está pedindo a raiz, às vezes ele está pedindo outro valor, está pedindo um valor máximo, está pedindo um outro valor fora daquele, igual nós determinamos aqui, menos 2 a 6, né, lá no gráfico. Então às vezes eu estou pedindo outra coisa que não seja a raiz. Aí essa fórmula de Bhaskara somente não vai ser necessária. Lógico, ela vai me auxiliar para mim determinar o que é a raiz, mas não vai ser suficiente, né, quando eu precisar de mais coisa que não seja somente a raiz. Ok? Bem, aí nós vamos determinar os valores que eu estou definindo aí. O arquivo saiu todo do lugar. Vou tentar dar uma acertada nele aqui para a gente prosseguir. Isso acontece só para poder atrapalhar o vídeo que a gente está fazendo, mas faz parte do assunto. Bem, consegui voltar, não vou mexer mais nada, vou deixar desse jeito e a gente vai observar aqui. Então nós estamos na parte 2, né? E eu já falei lá na parte 1 que eu vou fazer quantas partes forem necessárias para deixar esse assunto bem claro, né? A ideia aqui não é ficar demonstrando parábola, não é nada. A parábola está sendo só como um exemplo. A ideia aqui é mostrar para você que eu tenho que ter sempre um modelo, tem que ter sempre o disfarce, são as maneiras como isso vai se aparecer para mim, e a construção do pensamento é como que eu vou utilizar isso para poder eu resolver os problemas. Aí aqui tem um exemplo aqui, o gráfico, estou repetindo o gráfico, né? A raiz aqui, ó, x1 é menos 1 e x2 é 5. Eu tiro do gráfico, ó, menos 1 está aqui e 5 está aqui. 5 positivo porque está do lado positivo, menos 1 negativo porque está do lado negativo. Agora, você vai me perguntar, e quem é x1, quem é x2? Não importa. Importa que eu tenho duas raízes, menos 1 e 5. Eu escolhi x1 menos 1, x2 igual a 5. Normalmente eu coloco na ordem, menor primeiro, maior depois. Mas isso não quer dizer que se eu colocar contrário vai dar errado. Porque o que importa é eu definir duas raízes. 5 e menos 1 e menos 1 e 5 não vai alterar muita coisa no meu raciocínio. Soma, eu faço a soma normal. É 5 menos 1. Ó. 5 menos 1 vai dar 4. Né? E o produto também. Ó. Faço o produto normal. 5 vezes menos 1. 5 vezes menos 1, menos 5. Então eu já sei que nessa equação a soma é 4 e o produto é menos 4. Dessa forma, eu venho aqui, sei que produto é C sobre A. Ó. Aí como eu já sei que C, né, lá do gráfico, se você observar aqui ó, no gráfico, C vale menos 5, porque é o ponto onde ele corta o eixo vertical. Não confundir, raiz é o ponto que ele corta o eixo
horizontal, que foi menos 1 e 5. O ponto onde ele corta o eixo vertical é o C, menos 5. Aí, como eu vindo aqui na fórmula, né, que eu sei que é P é C sobre A, eu vou substituir. Já calculei que o produto é menos 5, né? Aqui, ó, o produto é menos 5. E sei que pelo gráfico que C também é menos 5. Dessa forma, menos 5 dividido por menos 5 vai me dar A, o A vai passar para lá, o P passa para cá dividindo, A igual a 1. Como a soma é menos B sobre A, eu vou determinar o valor de B, que eu já tenho o A daqui, que eu determinei que A é igual a 1. Então vai ficar, B vai ser menos S sobre A. Como a soma, se você observar aqui, a soma nós achamos 4. Né? Como aqui está dizendo que eu tenho que trocar o sinal, eu vou botar a soma menos 4. Né? Então o B vai valer menos 4. Então quando eu escrever a equação, eu vou escrever aqui, ó, x2 menos 4x menos 5. Né? Aí eu sei que a soma veio com o sinal trocado e o produto veio com o sinal que estava para cá. Aí eu escrevi nessa forma, né? AX2A vale 1, o B vale menos 4 e o C vale menos 5. Então nessa parte 2, vamos parar por aqui. Depois nós vamos continuar mostrando, né, que se você aplicar o delta e tal, você vai ter que achar os mesmos valores que foram achados lá. Aí o cara, mas para que eu faço isso de novo? É exatamente isso, você está construindo o seu pensamento, ou seja, você está mostrando para o seu cérebro que existe a relação entre o delta, existe a relação entre aquela fórmula, que a função é x2 menos sx mais p. Eu tenho que mostrar isso para ele. Tem que mostrar o que significa x do vértice, que é o 2, tem que mostrar o que é y do vértice, que é o k, certo? Então, quando eu vou mostrando isso, aí eu partindo daquele ponto básico, qual foi o ponto básico, o modelo que nós partimos? Y é igual a x2 mais bx mais c. A partir daí nós já construímos o segundo modelo, né? Que é y é igual a x2 menos sx mais p. Já estou mostrando para ele a relação que existe entre essa e essa. Depois vou mostrar a relação que existe entre essa e essa. Vou mostrar a relação que existe entre essa e essa. E assim sucessivamente. Isso é que é fazer a construção do pensamento, porque o cérebro ele não chega à conclusão sozinho. Você tem que mostrar para ele que as relações existem, né? Não adianta você ficar tentando decorar, nem ficar criando obstáculos, falando que você não aprende. Você não aprende exatamente por isso. Enquanto você não está dominando o assunto, falta modelo e falta você ver quais são os disfarces daquele problema. Okay? Vamos para a parte 3. Na parte 3 nós vamos continuar esse assunto falando, né, explicando melhor a relação entre as equações. Já deu para perceber que a coisa não é difícil. Agora, é detalhe, tem que fazer exercício. Matemática é isso. Eu vou vendo o modelo e fazer exercício em cima daquilo, trabalhar, né, em cima daquilo ali. Não se aprende matemática sem trabalho e sem dedicação. Não tem jeito. Toda matéria de aprendizagem você tem que ter trabalho e dedicação, certo? Então vamos para a parte 3, né? E que a gente vai complementar esse assunto, ou se precisar de uma parte 4 a gente vai fazer também, ok? Até a parte 3, obrigado.